Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz de Cristo a todos. Amém? Amém. Antes de ler a palavra, eu queria, já que hoje é o último dia, amanhã cedo eu estou indo embora, deixar aqui minha palavra de gratidão. Gratidão a toda a galera da IBVA, ao pastor Álvaro, meu querido amigo, a toda a liderança da juventude, o pessoal que nos recebeu tão bem aqui, ao Gustavo, que é o cara insistente e que deu muito certo da gente estar aqui. Eu me senti extremamente abençoado por Deus esses dias que estive com vocês. Cada vez que eu venho aqui a algum evento da IBVA, me sinto um príncipe de verdade. Pela maneira carinhosa com que vocês nos recebem, pela atenção que nos dão. Foi muito bom mesmo estar com vocês. Obrigado pela paciência. Eu até falei com eles, é difícil ouvir alguém falando 4 vezes seguidas. Obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. E eu sou da Assembleia de Deus em Londrina, mas se eu morasse na Bahia, minha igreja era IBVA, com certeza. Com certeza. Eu vou a muitos retiros. Eu já cheguei a participar de 15 retiros num ano só. E esse retiro aqui foi um dos mais especiais dos quais eu participei. Um momento único da parte de Deus, e eu louvo a Deus por poder fazer parte disso. Muito obrigado por me concederem essa oportunidade. Peço a vocês que, quando lembrarem, orem por nós, orem pela Assembleia de Deus de Londrina, orem pelo Jodson, orem pela minha família, pela Midian, pelo José, que é uma figura, e orem pela nossa caminhada lá. Como eu disse em outro momento, nós vamos ter agora no mês de abril o nosso projeto missionário com a juventude. Se houver alguém aqui que queira participar, faz contato com a gente lá no Facebook, Jodson Gomes, ou então o nosso endereço lá é Ministério Jovem AD Londrina. Quem sabe vai ser uma alegria receber você lá para estar com a gente. Pois bem, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, Cantares de Salomão, capítulo 8. Cantares 8. É o texto que a gente vai, essa noite, meditar. Da última vez que eu estive lá na igreja, falei sobre cantares, eu acho. Foi. Vamos de novo agora. Cantares 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nesse último tempo juntos aqui, eu quero convidar você para, mais uma vez, abrir seu coração, prestar toda a atenção que você puder e permitir que o Espírito Santo ele fale ao seu coração, ele trate você, ele sare algumas feridas. Ouça com muita atenção. Existem algumas mensagens que eu acredito que elas são como aquela injeção bezetacina. Existem outras mensagens que são como vacinas. A gente toma agora e ela vai fazer efeito, vai nos proteger para demandas ou dificuldades que a gente vai enfrentar lá na frente. Para algumas pessoas que estão aqui, a gente hoje vai aplicar uma bezetacil. Para outros vai ser uma vacina. Ouça, guarde, porque eu acredito que em algum tempo da sua vida você vai se lembrar daquilo que a gente vai conversar essa noite aqui. Amém? Cantares 8, versículo 1 diz assim: Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou nos seios de minha mãe. Quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. E eu te daria a beber do vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é essa que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Amém. Lindo, né? Sou apaixonado por esse livro.
Cantar de Salomão é um livro desafiador para nós. Nós temos, cada vez que a gente tem um encontro com ele, um desafio que é o desafio da linguagem. A gente precisa navegar um pouco na dimensão da poesia. E num mundo tão pragmático, num mundo tão matemático como o nosso, isso se torna cada vez mais complexo. A gente vive num tempo de muita informação mastigada. Nós somos a geração do fast food. Nós somos a geração do miojo, em 3 minutos está pronto. Eu conheço gente que põe alguma coisa para esquentar no micro-ondas e fica na porta antes de dar ou de finalizar, já abre. Ansiedade, desejo de ver rápido. O Twitter fez grande sucesso. A ideia era que a gente condensasse tudo aquilo que a gente queria dizer em 144 caracteres. A gente navega na nossa timeline nas redes sociais e qualquer coisa que passe de 3 frases a gente já passa a seguir. E aí vem a Bíblia com um livro como esse, cuja mensagem é a mensagem do Evangelho, mas composta de uma maneira que faz a gente, ou que exige de nós, muita atenção. Exige de nós como quem degusta um prato muito refinado. Eu sou apaixonado por azeite. Minha irmã trabalha na área de culinária, tem uma história muito interessante nesse sentido. É alguém que muito nova já está alçando voos, trabalha com Alex Atala, não sei quem, um monte de gente. E alguns dias atrás, visitando ela no Rio de Janeiro, ela trouxe para mim uns azeites para eu provar. Embora eu goste muito de azeite, eu sou um cara meio chucrão, né? E aí ela trouxe o azeite, eu peguei, arrumei logo uma colher de sopa, botei dentro. Vamos lá. Não, pera aí. Falei, o que foi? Primeiro você tem que limpar o paladar. Falei, limpar o paladar para provar? Limpa o paladar. Toma uma aguinha com gás, aí você limpa o paladar. Agora pega uma colher de sopa. Aí você pega um azeite, põe na colher de chá, melhor dizendo, põe na boca. Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Está sentindo as notas cítricas? Notas cítricas. Mas não é azeite. Não. Sentiu? Tem um amadeirado. Tem um negócio lá da Índia aí no meio desse treco. E aí depois de um tempo nesse exercício, você consegue começar a perceber coisas que você não percebia. Cantares de Salomão é um livro que a gente precisa degustar. A gente precisa olhar com muito detalhe. Eu sou paraibano, né? E paraibano gosta muito de farinha. Independente da comida, a gente joga um monte de farinha em cima e a gente não sente o gosto da comida, a gente sente o gosto da farinha, e se tem farinha, está tudo certo. Cantares não dá para comer com farinha, a gente tem que ir provando cada detalhe que ele tem. E eu quero hoje chamar a sua atenção para um versículo dessa coleção de versículos que a gente deu. O capítulo 8, assim como todo o livro de Cantares, ele é um poema de amor estruturado basicamente em 2 personagens. O amado e a amada, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa, como a gente queira nominá-los. Eles normalmente dialogam entre si, tendo entre eles um coro que é entoado por aquelas que acreditam que sejam as filhas de Jerusalém. Aquelas mulheres que observam o amor, o desenrolar dessa relação entre os dois e ecoam nesse sentido. Nós entendemos que o livro de Cantares de Salomão ele tem 3 aplicações. A primeira delas tem a ver com a época que ele foi escrito. É um poema de amor entre Salomão e a amada, que é a Sulamita. Uma segunda aplicação, o livro de Cantares pode ser entendido como uma poesia que ilustra o amor de Deus por Israel. Israel é essa amada que o Senhor resgata do Egito, que ama, que ela tem a pele marcada pelo sol do deserto e que o Senhor a vê como especial. E nós hoje, no tempo, na dispensação da graça, entendemos uma realidade muito mais profunda além disso. Entendemos que nesse texto, esse noivo, esse amado não é Salomão, esse noivo é Cristo. E essa amada é a sua igreja, do qual nós fazemos parte. Uma das ilustrações mais usadas na Bíblia para falar do encontro de Cristo com a sua igreja é a figura do casamento, das bodas. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Cristo deve estar preparada para apresentar-se diante dele como noiva, sem mancha, nem mácula, nem ruga. A ideia desse casamento, das instituições que nós temos na terra estabelecidas, aquela que mais se assemelha com a relação que Deus quer estabelecer com o seu povo, é o casamento. Um casamento de acordo com o padrão de Deus. Não uma união de futilidades. Não um contrato de gente que quer viver livre apenas dos pais, mas um casamento
de alguém que entende o que é amor, de alguém que quer se doar para o outro, de alguém que quer viver para ele, de alguém que quer comungar, é alguém que quer ter uma vida comum. O Deus que nos criou, Ele não estabelece conosco uma relação na qual a gente se vê como subserviente ou diminuída, ou como um objeto, ou como a barata de Kafka, ou de Kafka. Não, Ele olha e diz, eu te criei e você é minha amada. Ele dá a nós o status dessa noiva, redimida pelo seu sangue, comprada por Ele, independente daquilo que a gente faz. Quando a gente lê o livro de Oséias, a gente vai ver que louco amor é esse de Deus. Ele diz, Oséias, case-se com uma prostituta. E Oséias se casa e a relação deles dois vai ser ilustração dessa relação do amor de Deus. Esse amor que muitas vezes não é reconhecido, mas que permanece vivo. A Bíblia diz que Gomer, que é a esposa de Oséias, sai de casa para fazer os seus programas. E quando ela volta à tarde da noite, às vezes espancada por aqueles com quem ela se prostituiu, ela deitada na soleira da porta de sua casa, o amado vem e coloca para ela comida, e dá a ela suprimento, e dá água, e ela tão entenebrecida por tudo aquilo que aconteceu, depois de comer, depois de beber, ela adormece, e quando ela desperta, ela diz, muito obrigado, meus amados, porque os meus amantes trouxeram comida para mim. Deus diz, eu tenho alimentado vocês, mas vocês dizem, Baal cuidou de mim. Eu tenho protegido vocês e vocês dizem, muito obrigado, Astarote. Eu tenho cuidado dos vossos filhos e vocês dizem, Moloque nos protegeu. Mas ainda assim, a minha aliança de fidelidade permanece com vocês. Cantar de Salomão é esse poema de um Deus que ama loucamente a ponto de entregar aquilo que há de melhor nele, o seu próprio filho, para morrer em nosso lugar. Um amor que, como o texto diz, na fala do esposo, é forte como a morte. Um amor que nem as águas poderiam afogá-lo. É esse amor que Deus tem por nós. E nesse poema isso fica muito claro. Ele começa com a voz da amada dizendo, quem me dera. Quem dera que eu pudesse ter contigo um nível de intimidade tão profunda que não gerasse nenhum tipo de censura. Ela diz, quem dera você fosse como meu irmão, ou que as pessoas te enxergassem como meu irmão, porque eu ia poder, como um irmão, te abraçar no meio da rua e ninguém ficaria olhando torto. Eu poderia te beijar e alguém diria apenas um carinho entre irmãos. Eu poderia te trazer para dentro da minha casa e ninguém diria o que eles vão fazer lá. Diriam, afinal de contas, eles são irmãos, porque ela vive esse amor que de alguma maneira é vigiado e tentado ser prejudicado por outros que o cercam. Então ela uma morte. E esse poema vai rolando e a gente começa a ler com detalhes e a gente fica apaixonado pelo que está acontecendo aqui. Até que, no meio desse cântico do esposo para a esposa e da esposa para o esposo, tem um versículo no meio. Tem uma pérola aqui no meio que eu queria chamar a sua atenção. Versículo de número 5, eu falo e você repete. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada no seu amado? Pode ser melhor, diga, quem é essa que sobe do deserto, apoiada no seu amado? Esse versículo é no mínimo estranho. Porque no meio do poema, no meio dela declarando-se para ele, antes dele dizer para ela que o amor é forte como a morte, a gente tem aqui uma terceira figura, a gente tem aqui uma terceira pessoa. Ela falando para ele, depois ele vai falar para ela e no meio tem alguém olhando de fora. E esse sujeito que está olhando de fora, ele interrompe essa poesia, ele interrompe essa troca, melhor dizendo, de elogios. Ele entra no meio do cenário e diz assim, eu estou vendo uma coisa interessante. E ele faz uma pergunta e diz assim, peraí, gente, só um minuto. Quem é essa que sobe do deserto? Quem é que está vindo ali no deserto? Gente do céu, quem é? Meu Deus, ela vem apoiada no seu amado. O texto é interrompido por essa sentença de um outro personagem, de um outro ente que está no meio dessa discussão, que surge, que diz, eu vejo uma mulher subindo do deserto e ela vem apoiada no seu amado. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Sobre essa porção. Quem é essa que sobe do deserto apoiada no seu amado? Eu não sei vocês, mas eu particularmente acredito que o deserto não é um cenário muito interessante para um romance. Eu conheço gente que sonha em casar na praia, eu conheço gente que sonha em casar no campo, conheço gente que sonha em casar na igreja, tem gente que eu conheço que sonha até em casar na Disney, mas eu não conheço ninguém que sonhe com um romance no deserto. O deserto não é o lugar ideal para o romance. O deserto é um bioma, é um ambiente caracterizado de maneira muitas vezes negativas por nós. O deserto não é um lugar que inspire em nós suspiros.
Muito pelo contrário, é um lugar um tanto quanto estranho. O deserto está caracterizado por pelo menos 4 coisas que são, no mínimo, negativas. Primeira delas, o deserto é um lugar que representa escassez. Escassez não daquilo que é supérfluo. No deserto não falta o todinho, no deserto falta água. Uma coisa é faltar aquilo que é supérfluo, outra coisa é faltar aquilo que é essencial para a vida. Não precisa não, fica tranquilo. Fica tranquilo, se for o meu negócio aí pode deixar na boa. O deserto é um lugar que falta aquilo que é básico para a sobrevivência. No deserto, como eu disse, não falta o que é banal, falta aquilo que é essencial para a vida. Segundo, o deserto é um lugar que, na maioria das perspectivas, representa solidão. O deserto não é um lugar superpopuloso, o deserto não é um lugar conhecido pela relação interpessoal. O deserto é um lugar solitário. Terceiro, o deserto é um lugar caracterizado por uma coisa chamada ausência de referenciais. Em grande parte, monocromática. Uma cor só. Se você já viu filmes que têm como pano de fundo o deserto, principalmente aqueles que são mais cômicos, você vai ver os caras andando, e depois de caminharem muito, eles olham um para o outro e dizem assim, eu tenho a sensação de que a gente já passou por esse lugar. Porque faltam referências. Se a gente vive como aqui, num outro tipo de clima, de ambiente, de ecossistema, se é esse o termo que eu posso usar sendo aqui bem exagerado, existem coisas que ajudam na nossa navegação. Onde é que você mora? Descendo aqui tem uma mangueira na frente, sabe? Então eu moro lá. Isso ajuda. Referências físicas que nos ajudam nesse processo. Tem gente que cria referências abstratas. Algum tempo atrás, por exemplo, queria fazer uma visita para um irmão da igreja. Disse, irmão, onde é que o irmão mora? O irmão sabe ali, descendo lá na frente da minha casa, tem um cachorro. Eu falei, irmão, um cachorro, pastor, pode ter certeza, ele vai estar lá. Criou o cachorro como referência. Referências normalmente são coisas firmes. No deserto isso falta. A montanha de areia que agora está aqui, de alguma maneira serve para mim como referência. Pode ser que em segundos bata um vento e ela se desloque para lá. Quarto lugar, deserto é um lugar conhecido pelo contraste de temperaturas. O deserto consegue ter durante o dia temperaturas que conseguem nos fritar. E no mesmo dia, durante a noite, a gente pode ser visitado por um frio que pode nos congelar. Deserto. Deserto, venhamos e convenhamos, não é o melhor lugar para um romance. Só que a Bíblia diz que a amada de Cantares de Salomão, ela está no deserto. De todos os versículos que a gente leu, esse é o único que possui uma referência geográfica. E essa referência geográfica assusta. Porque a amada, o texto diz que estava no deserto. Quando a gente pensa em deserto, na perspectiva bíblica, deserto é um lugar simbólico. E a primeira verdade que eu quero dizer a vocês, eu queria que você ouvisse, por favor, com muita atenção no seu coração. Meu recado essa noite é bem curto. Ouça com muita atenção. Deserto é um lugar por onde os amados também passam. Deserto é um lugar onde os amados também podem se encontrar, podem estar. Nós às vezes criamos uma imagem a respeito de Deus, como eu disse aqui em outra oportunidade, que é uma imagem do amor de Deus como um amor um tanto quanto estranho do ponto de vista daquilo que a Bíblia diz que é. Nós criamos a imagem de um amor romantizado, de um amor infantil, de um amor que tem a ver com a preservação dos nossos próprios interesses e não com o nosso crescimento. E essa ideia desse amor de Deus faz com que algumas vezes a gente entre em crise. Porque crendo nesse tipo de amor que encapsula ao invés de preservar, a gente pode chegar à conclusão de que tem alguma coisa errada. O texto vai dizer que essa mulher, que o amado diz que é tudo para ele, que o amado diz que o amor é forte como a morte, que o amado diz que as águas não poderiam afogar, essa mesma amada está no meio do deserto. E essa é a primeira verdade que eu preciso ter viva no meu coração. O deserto é um lugar possível na nossa caminhada permeada pelo amor de Deus. O amor de Deus não nos preserva dos desertos. O amor de Deus muitas vezes nos expõe aos desertos da vida. Porque se eu não entendo isso, a cada dificuldade que eu enfrento, eu entro em crise.
Eu estou dizendo isso porque nós vamos sair daqui a pouco, amanhã, desse retiro, e nós estamos aqui, de alguma maneira, planejando uma caminhada maravilhosa com Deus. O que a gente espera que vai acontecer? Nem o mais dos pessimistas acredita que saindo daqui vai encontrar um deserto. A gente espera sair daqui e encontrar margaridas pelo caminho. A gente espera sair daqui envolvido pelo amor de Deus e caminhar num bosque. A gente espera sair daqui e caminhar com Deus numa tundra, num outro bioma qualquer. A gente espera caminhar numa floresta tropical. A gente espera que o amor de Deus se manifeste num grande pomar. A gente espera que Deus nos coloque de volta num grande Éden. Mas eu não posso ser mentiroso. Eu não posso pintar para vocês um céu de brigadeiro que nem sempre eu vou conseguir manter. É possível que alguns de nós, quando saírem daqui, encontrem um deserto diante de si. Um deserto cheio de escassez. Não escassez daquilo que é supérfluo, mas daquilo que é básico. E é possível que alguns que estão aqui já estejam nesse deserto. Quantas vezes a gente ora a Deus, e eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz. A oração da revolta, dizendo a Deus a seguinte coisa: Deus, eu não estou te pedindo muita coisa. O Senhor não está entendendo, eu não estou te pedindo muita coisa. Senhor, eu não estou te pedindo para ganhar uma bolsa para estudar na Alemanha. Eu estou te pedindo para ter condições de pagar o próximo boleto da minha faculdade. Deus, eu não estou te pedindo para... Senhor, eu estou te pedindo básico, Senhor. Eu não estou te pedindo, Deus, para ficar milionário. Eu estou te pedindo um emprego. Senhor, eu não estou te pedindo para que eu tenha riqueza. Eu estou te pedindo apenas um estágio, Senhor, porque eu não aguento mais ficar nessa situação. Quantas vezes nós vamos nos deparar com situações de escassez? Falta, não daquilo que é absurdo, mas daquilo que é básico. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque é possível que do lado de fora a gente seja conduzido para um deserto. E normalmente quando a gente chega no deserto, as nossas convicções elas entram em xeque. O deserto não é o lugar dos bastardos. O deserto é o lugar por onde os amados passam. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 3, no último versículo, que Jesus ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que ele, havendo saído da água, a pomba, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu diz, você lembra o que essa voz diz? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas. Que coisas são essas? A descida do Espírito e a voz dizendo, ele é o amado. Mateus 4:1, depois dessas coisas, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. E quando ele chegou lá não tinha uma mesa esperando. Quando ele chegou lá havia a dureza do deserto. A Bíblia diz que não veio um anjo visitá-lo. A Bíblia não diz que o próprio Deus desceu em carne numa manifestação teofânica. A Bíblia diz que chegou um outro cara no deserto. O Satã. O Satanás. O Burifute, é isso? Burifute. O Satangôs. Ele chega. E quando ele chega, ele diz presta atenção. Quando ele chega no deserto, a primeira pergunta dele para Jesus é a seguinte: tem certeza que você é o filho amado? Pensa comigo, não tem nada errado, não? Pensa comigo, o lugar que você está não combina com o teu status. Das duas, uma. Ou você não é filho, ou você não é amado. Se você é o filho de Deus, muda esse cenário. Eu posso te tirar daqui. Eu posso te levar para um lugar que tem mais a ver com a tua identidade. Vamos ali em cima comigo. E ele leva para o alto do templo e diz assim, esse lugar combina mais com você, não o deserto. Se você se jogar daqui para baixo... Ele leva Jesus para o alto de um monte e diz assim, olha os reinos do mundo, olha a glória deles. Se você me prostrar, eu te dou, porque eu vejo em você potencial. Deus talvez não vê isso, porque ele te colocou no deserto. Agora eu enxergo você o que ele não enxergou. Se você se prostrar, e aí uma coisa que a gente precisa entender, o nosso poder vem de quem a gente se prostra diante. Os reinos do mundo. Jesus olha para ele e diz assim, eu sei quem eu sou. Eu sou amado. Somente a Ele, o meu Deus, eu vou adorar e só a Ele eu vou prestar culto. Volta para o deserto. Deserto é o lugar dos amados.
Quando a gente enfrenta um momento de escassez, por exemplo, é comum que o diabo apareça e sussurre no nosso ouvido a seguinte coisa: será que isso tem a ver com você mesmo? Depois de tudo que você ouviu nesse retiro, que Deus te ama tanto, agora você enfrentando uma bancarrota dessa. Deserto é o lugar da solidão. E solidão não é uma dimensão física. Solidão é uma dimensão interior. É possível que a gente esteja cercado por dezenas de pessoas e ainda assim a gente se sinta só. A gente se percebe só quando as pessoas que nos cercam não conseguem de alguma maneira ler o que se passa no nosso coração. Eu não sei se você já teve a experiência de, enfrentando um momento de crise, pegar o celular e começar a rolar a agenda. Você diz assim: esse não, esse aqui não, deve estar muito ocupado. Esse aqui, se eu falar amanhã, todo mundo está sabendo. Esse aqui, só o sangue. Vai de A a Z. E quando você termina, você descobre que não tem ninguém que possa te ajudar. Solidão. Solidão experimentada em diversos níveis. Deserto é o lugar da ausência de referências. É possível que alguns de nós tenham começado o ano de 2017 estabelecendo para si uma série de pontos de referência. Até janeiro eu vou ter feito isso. Fevereiro eu vou ter concluído isso. Março. É possível que a gente tenha feito isso em 2016. Até o primeiro semestre eu vou chegar aqui. Depois eu vou chegar lá. Só que no meio da caminhada, essas referências todas sumiram. E a sensação do deserto é a sensação mais esquisita que existe. Eu não lembro mais onde estava. Eu não sei para onde está indo, para onde estou indo. Todas as minhas referências se perderam. De uma hora para outra, a paisagem toda ficou igual. 2016 e 2017 parecem a mesma coisa. Eu não sei mais o quanto que eu caminhei, eu só sei que eu estou cansado, mas a sensação que eu tenho é de que eu não saí do lugar. Quantos de nós não experimentam essa sensação? A sensação de desgaste. A sensação de que a gente fez tudo e no final a gente não fez nada. Sumiram as referências. Alguém pergunta: para onde você está indo? Eu não faço a menor ideia. O que você pretende com isso? Eu não sei. De uma hora para outra, tudo aquilo que para mim era certinho se desconfigurou. Como uma menina que eu tinha lá na igreja, que aos 22 anos de idade, com o casamento marcado para 6 meses depois, ela começa a sentir um incômodo na garganta, vai no médico, o médico faz uma radiografia e descobre que tinha 22 nódulos dentro da garganta dela. Ela entra no gabinete e diz assim: pastor, o que eu faço agora? Me diz para mim. O médico disse que talvez na remoção, pode ser que eu fique sem voz. Pode ser que outros voltem. Pastor, até ontem a minha vida estava desenhada. Daqui a 6 meses eu me caso, 1 ano depois eu tenho filho, depois a gente viaja. Agora de uma hora para outra tudo sumiu. Eu não sei se eu chego vivo ao casamento. Eu não sei se me caso e não consigo falar. Eu não sei se na quimioterapia eu fico estéril e não tenho filhos. Todas as minhas referências sumiram. Deserto. Deserto é o lugar do contraste de temperaturas. Quantas vezes no mesmo dia a gente é visitado por sensações diversas? Eu não sei se você já passou por isso. Acordar o dia com 40 graus, animado, feliz, empolgado. Até que no meio do dia, lá por 2 horas da tarde, uma tristeza que eu não sei de onde bate a porta. E aí aquilo que era alegria virou choro. Alguém pergunta: por que você está chorando? E você diz: nem eu sei. Flutuações. Deserto. Nessas horas, a gente põe em dúvida se a gente realmente é amado ou não. Porque na nossa cabeça, o amado nos leva para Cancún. Na nossa cabeça, o lugar para onde o amado nos leva é para o Caribe. Mas o amado da nossa alma, muitas vezes, nos conduz como conduziu o seu próprio filho até o deserto. E a gente precisa amadurecer e ter ciência disso. Uma das grandes dificuldades nossas não é saber o que Deus é. A gente ouve desde sempre que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele é justo. A nossa grande dificuldade normalmente está em saber quem eu sou para Deus. Ou o que eu sou para Deus. O que Ele é, eu sei. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é pai, eu sei que Ele é misericordioso, eu sei que Ele é fiel. Agora, o que eu sou para Ele é o que me causa dúvida. Eu sei que Ele é pai, mas nem sempre eu tenho certeza se eu sou filho dEle.
Eu sei que Ele é bom, mas nem sempre eu tenho certeza se Ele é bom para mim. Como o salmista no Salmo 73, ele vai fazendo uma análise do seu mundo. Ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Eu tenho bondade de Deus na minha nação. Vírgula. Verdadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração. Eu percebo que Deus é bom para com a nação. Eu percebo que Deus é bom para com gente que é boa. Aí no versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que resvalassem os meus passos. Ele está dizendo: eu sei que Deus é bom para a nação, eu sei que Deus é bom para os outros, mas quanto a mim, eu não tenho certeza do que eu sou para Ele. Como eu disse, essa mensagem para alguns é uma vacina. Porque é possível que ao sair daqui você encontre um deserto. E quando esse deserto chegar, é possível que suas convicções elas sejam postas em xeque. E se você não tem certeza que você é amado, você pode entrar em crise. Eu dizia hoje para alguém à tarde que o antídoto para o medo não é coragem. Coragem e medo não são antídotos. Ou medo ou coragem para medo não é antídoto. Coragem para medo é antônimo. Coragem e medo se equilibram numa relação de aumento e diminuição de um e de outro. Quando eu subo para pular de paraquedas, o meu medo ele não some. A coragem de alguma maneira se posta sobre ele e ele permanece ali. O antídoto para o medo, a Bíblia diz o que é. 1 João 3,18, a Bíblia diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque no amor não há medo. Os meus medos são vencidos pelo amor. Quando eu sei que sou amado, os meus medos deixam de ser fantasmas dentro de mim. De onde vem o ciúme? O ciúme é a manifestação de insegurança relacionada ao amor. O medo da traição vem quando eu percebo que de alguma maneira o amor está arranhado. O que faz um moleque sentar na frente de uma prova de vestibular e travar é porque ele não enxerga que aquela prova tem a ver apenas com um nome numa lista, numa faculdade. De alguma maneira ele acredita que aquela prova tem a ver com amor. Ele olha para aquela prova e ele pensa a seguinte coisa: se eu não for bem, é possível que meus pais me amem menos. Se eu não for bem, é possível que meus amigos não me vejam como um cara inteligente. Se eu não for bem, pode ser que eu não seja tão valorizado. Então o medo surge. Porque de alguma maneira ele acredita que se ele não for bem, o amor vai ser perdido. Cheio de amor, os nossos medos vão embora. Quando a gente é cheio de amor, a gente caminha tranquilo. Eu sei que Deus me ama se eu tirar 10, mas se eu tirar 0, eu sei que o amor dele permanece o mesmo para comigo, e por isso eu faço tirando onda. E por isso eu faço a prova assobiando. Porque eu sei que ali não está em xeque amor, eu sei que Deus me ama de maneira incondicional, e nisso eu posso descansar. Grande parte dos nossos medos tem a ver porque de alguma maneira a gente não se sente amado. Então, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. E eu quero ser chato, insistente, metódico, enjoado nesse sentido. Saiba, o deserto não é o lugar dos bastardos. O deserto é o lugar por onde passa aquele também a quem Deus ama. Quando o deserto chegar para você, se já não chegou, saiba, a amada também estava no deserto. E quando a gente se sabe amado, a gente consegue fazer uma coisa extremamente curiosa. A Bíblia diz que quando o amado chega no deserto para buscar a amada, o que ela está fazendo? Olha o que o texto diz. Apagaram. Diga comigo, quem é essa? Vamos lá, quanto mais rápido você falar, mais rápido eu acabo. Quem é essa? Querem que eu acabe rápido, né? Que sobe do deserto, apoiada no seu amado. Diga, debaixo da macieira te despertei. O que ela está fazendo quando ele chega? Te despertei? Dormindo. O texto diz que quando o amado chega lá, ela não está roendo unhas. Quando o amado chega lá, ela não está pronta para fazer uma DR. Ainda bem que você chegou. Precisamos conversar. Quando o amado chega lá, ela não está girando em círculos. Quando o amado chega, o texto diz que ele tem que despertá-la porque ela está dormindo. Quando a gente sabe que é amado por Deus, a gente consegue descansar nas situações mais adversas. Porque eu sei que o amado há de vir me buscar desse deserto. Eu sei que o amor do amado não vai me deixar morrer ali. Eu sei que o deserto não é o lugar que ele projetou para que eu viva para sempre. Por isso eu posso descansar.
Você lembra de Jesus? Um dia ele entra no barco, deita na proa, os discípulos estão lá, de repente vem uma grande tempestade, o barco vira de um lado para o outro, a água começa a entrar, a Bíblia diz que o barco está quase afundando e Jesus está dormindo na boa, babando, roncando. A Bíblia diz que os discípulos olham e os discípulos ficam estranhamente preocupados. Eles vão acordar o Senhor e dizer assim: mestre, o Senhor não percebeu o que está acontecendo? O Senhor não percebeu que a gente vai morrer? Não te dá que pereçamos. Aí Jesus, eu imagino que abrindo um olho, depois o outro, levanta e diz assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? O amado está dormindo no barco. Sabe qual era a única coisa inteligente para fazer? Deitar do lado dele e dormir também. Se o Filho do Eterno, que controla as águas, está dormindo, Senhor, com licença, vou deitar aqui também. Não, irmão, ele não se afoga de jeito nenhum. Senhor, podemos ficar de conchinha aqui? Quem sabe que é amado, dorme no deserto. Porque a Bíblia diz que aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Descansa, irmão. Descansa. Calma. Quando o deserto chegar, saiba que você é amado. E quem é amado descansa. Quem é amado não precisa fazer esquemas para transformar pedras em pães. Quem é amado não precisa fazer loucuras se precipitando de cima de montes. Quem é amado não precisa se curvar na frente do primeiro que aparece para sair do deserto. Quem é amado diz: eu sei em quem tenho crido. E no tempo certo, diz a Bíblia, que vieram anjos e serviram a Jesus. Por isso descansa. Talvez você esteja aqui e a tua cabeça está a 1000 por hora. Porque quando você vai sair daqui, amanhã, pastor, quinta-feira começa tudo de novo. Descansa. Você é amado. Para a gente terminar, ouça com muita atenção. O texto diz que ela foi despertada. E quando ela foi despertada pelo amado, começa o processo de saída do deserto. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que está aqui. Diga comigo, quem é essa que sobe do deserto? Diga comigo, é possível? Pode ser melhor, gente. Pelo amor de Deus, último dia de retiro, parece que eu estou sozinho. Quem é essa que sobe do deserto? Diga, é possível sair do deserto. Eu não vou morrer lá, eu não vou me suicidar, não é a minha sepultura. É possível sair do deserto. Só tem um porém, só tem um jeito de sair do deserto. Como? Diga, encostada. Diga, apoiada no seu amado. Deixa eu ver aqui. Você, vem cá, filho. Isso, você mesmo. Vem cá, amado. Eu vou ser amada. Eu já sou casado, está tudo certo. O texto diz que o amado acorda no deserto. E a Bíblia não diz que ela vem atrás do amado. Vai andando na frente. Jesus vai na frente cortando os laços. Isso, cortando os laços. Ele é do manto. Esse aqui é do remessúria. O texto não diz que ela vai na frente do amado. Não, vem atrás de mim, nem encosta em mim. Vem. Não, aqui você vai atrás só na contenção. O texto não diz que ela pede um mapa ao amado. Me diz aí, como é que a gente faz para sair daqui? Tu veio por onde? Ah, é? Aham. Segunda direita? Segunda direita para a esquerda. Entendi. O texto não diz isso. O texto diz que ela sai do deserto apoiada. Vamos, pai. Assim se sai do deserto. Apoiada no seu amado. O caminho, obrigado. O caminho para sair do deserto é apoiado no Senhor. Ouça com muita atenção. Muitas vezes nós queremos de Deus um mapa. Senhor,
Senhor, me diz aí como é que eu faço para sair. Senhor, Senhor, o senhor não precisa nem fazer nada, me dá só o número de quem eu preciso ligar. Senhor, só deposita na minha conta que está tudo certo. A gente quer um mapa. Algumas vezes, a gente quer criar um método de saída do deserto, sendo que só existe um, gente. O método é, gruda nele, cola nele. Deus diz a Israel, eu levei vocês para o deserto, para saber o que estava no coração de vocês. E sabe o que aconteceu quando vocês chegaram no deserto? Vocês me abandonaram. E por isso Israel ficou 40 anos andando em círculo. Porque não tem como sair do deserto se não for apegado com Deus. É Ele quem nos tira do deserto. Em nome de Jesus. Para sair dessa situação complexa que você está enfrentando, você não precisa de um mapa de Deus. Você só vai sair se a sua vida estiver agarrada ao próprio Deus. Você não precisa de uma catapulta divina. Você precisa grudar em Deus. Agarrar-se com o Senhor. Fazer dele a tua força. Como diz a palavra de Deus, eu não tenho outro bem além de ti. E nem há na terra quem eu queira mais que a ti. Enquanto o Senhor não for o nosso bem maior, a gente não consegue sair do deserto. A gente acha que pode sozinho. A gente diz assim, descobri. Marketing multinível. Vou sair do deserto. E a gente põe todas as nossas fichas. Não estou criticando o sistema. Estou criticando colocar confiança. A gente encontra um namorado de descobrir quem vai me tirar do deserto. O amado da minha alma. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele me ama. Ele vai me tirar do deserto. E a gente namora. E a gente até dá uns passos para frente, mas no meio do caminho a gente descobre que esse cara não tem condições de tirar a gente de lá. Porque embora ele seja maravilhoso, o amor dele não nos preenche por completo e a gente continua com todos os vazios existentes dentro de nós. A gente diz, passei no concurso, agora eu vou sair do deserto. Chega de deserto na minha vida. Como diz lá Damares, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em mim. Tem sabor de mel. Saí do deserto. Hashtag partiu deserto. Aí a gente descobre que ter estabilidade financeira não significa ter estabilidade na alma. A gente agora tem uma rotina, a gente agora tem um salário, a gente trabalha menos do que a maioria, ganha mais do que quase todo mundo, mas a gente ainda se sente vazio e seco como num deserto. Congresso de jovem, vê um monte de luzes, vê todo mundo abraçando, a gente diz, agora eu saio do deserto porque eu cheguei aqui nessa igreja. Essa igreja é o barco de salvação para sair do deserto. E depois de um tempo que a gente está lá dentro, a gente descobre que a igreja é feita de gente que está procurando a mesma coisa que a gente. E tem gente tão perdida quanto a gente, tem gente tão desertificada como nós. E a gente descobre que nas relações com os irmãos, eles até nos ajudam de alguma maneira, mas eles não têm poder de nos tirar de lá. Até o dia que a gente descobre a verdade que pode mudar a nossa história. A gente diz, vem Senhor e me resgata. Não tem outro bem além de ti. A gente deixa de lutar com as nossas próprias forças. A gente deixa de tentar com os nossos próprios métodos. E a gente faz do Senhor o nosso refúgio e fortaleza. A gente descobre que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A gente passa a viver com a nossa vida agarrada nele. A gente levanta de manhã pensando nele. A gente não consegue dormir mais sem falar com ele. A gente se alimenta da palavra dele. Como disse Jesus, eu não tenho pão, mas eu tenho a palavra. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente descobre que os aplausos humanos não são nada. As pessoas podem achar que a gente não é nada, mas se ele diz que a gente é mais do que vencedor, a gente pode ser. A gente descobre que mais importante do que ter um nome escrito na lista de uma universidade federal é ter o nome escrito no livro da vida. A gente descobre que mais importante do que ser querido por todos é ser aplaudido pelo eterno. A gente descobre que mais valioso do que um beijo de um namorado, do que um carinho de uma namorada é a presença dele dentro de nós. E quando a gente descobre isso, quando a gente se agarra nele, quando a gente gruda nele, quando a gente faz dele a nossa própria vida, aí a gente começa a sair do deserto de verdade. Aí a vida faz sentido. Aí ela ganha novas cores.
Aí a gente consegue romper, inclusive, com históricos familiares. O texto diz que essa macieira é uma macieira que tem uma história. A Bíblia diz que nessa macieira a mãe dela teve dores. O lugar onde os meus pais tiveram uma história de dor passa a ser o lugar onde eu construo uma história de vitória. Eu sou sarado. Quando o amado passa a ser o meu refúgio. Essa noite, eu queria de verdade que quando você chegasse na porta de sua casa, abrisse a porta do seu carro, sua mãe, seu pai, seus vizinhos, os fofoqueiros lá do prédio, olhassem e dissessem assim: quem é esse que sobe do retiro? Ele não está sozinho. O semblante dele está diferente. Ele vem apoiado no seu amado. Eu queria que quando você entrasse na tua turma de faculdade, as pessoas dissessem: quem é esse cara? Ele é diferente. O carro dele é o mais zoado. Ele vem de ônibus. Só que quando a gente olha para ele, ele não anda sozinho. O dia que a gente entender que o Senhor é tudo que a gente precisa, a gente vai sair dos desertos da vida. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar andando em círculos. Faz um pacto com Deus hoje. Faz um compromisso com o Senhor hoje. Para de brincar. Para de flertar com Deus. Para de estabelecer com Deus uma relação de vantagem. A gente procura Deus quando a gente quer alguma coisa. A gente procura Deus querendo um mapa. A gente procura Deus querendo só que diga o que a gente precisa fazer. A gente diz: valeu, fui. A gente quer fazer sozinho. Eu peço a Deus que hoje você diga: Senhor, eu não quero ir sozinho. O Senhor nesse retiro está nos acordando. O Senhor nesse retiro está nos despertando. O Senhor nesse retiro está nos catucando. A gente está abrindo os olhos e a gente tem duas opções. Opção 1, a gente esquece Ele, tenta sair sozinho, e é possível que eu encontre com você em março e você esteja perdido de novo. É possível que ano que vem eu encontre com você e você esteja mais perdido do que agora. É possível que você esteja cansado, que você ache: não, eu tenho que mudar de igreja, o problema é IBVA. Aí daqui a pouco você está em todos os lugares, você passou em todas as igrejas de Salvador e continua perdido, porque embora você tenha sido despertado, você não fez o mais importante. Não basta apenas ser despertado, o mais importante é a gente grudar em quem nos despertou. Espírito Santo, eu não saio daqui sem ti. Como disse um cara chamado Moisés. Deus disse para Moisés a seguinte coisa: Moisés, o negócio é o seguinte, meu filho. Você já sabe de onde eu te tirei, você já sabe onde é que eu vou te colocar. Faz o seguinte, pega esse povo e vaza. Eu vou mandar um anjo para ir contigo. Eu vou te dar um mapa, vou te dar escolta, vou te dar segurança. A nuvem está aí, a coluna de fogo está aí, vai ter comida do céu todo dia, fica tranquilo. Suprimento está garantido, navegação, segurança, vai dar tudo certo. Moisés olha e diz assim: o senhor deve estar de brincadeira com a minha cara, né? Quem foi que disse que eu preciso só disso? Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Porque eu sei que para sair do deserto eu não preciso de anjo só. Eu não preciso de comida. Eu não preciso só de água. Para sair do deserto, não nos faça sair daqui se a tua presença não for contigo. Porque se o Senhor não for conosco, a gente até pode chegar em outro lugar, mas a gente não vai saber o que fazer lá. Mas se o Senhor for conosco, não importa quanto tempo a gente vai passar aqui, a gente vai ser completo na tua presença. Assume um compromisso, cara. Sai daqui hoje acompanhado. Espírito Santo, eu vou colar em ti. A Bíblia diz: não é o amado que se apoia nela, é ela que se apoia no amado. A Bíblia não diz que Deus andou com Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. É uma decisão minha para com Ele. Eu digo eu quero e Ele me ajuda. Eu digo eu quero e Ele segura na minha mão. Eu digo eu quero e Ele me dá apoio.
Eu digo eu quero ir, ele diz sobe. E aí, a partir de agora, a caminhada passa a ser dupla. E aí quem olha para nós, vê a gente subindo do deserto. Feche seus olhos. Ah, meu Deus. Você é amado. Você é amado. Moça, você é amada. Moço, você é amado. O deserto não é o lugar dos bastardos. Pastor, ele me ama e ainda assim há escassez. Pastor, ele me ama e ainda assim algumas vezes há solidão. Pastor, ele me ama e de vez em quando eu ainda me sinto perdido. Não deixe o diabo enganar você. Nem hoje, nem amanhã. Quando você se ver no deserto, lembre-se que o Espírito levou Jesus ao deserto. Não olhe para os lados. Olhando para os lados, talvez você veja o vazio, o marrom, a areia. Olhe para cima. E você vai ver o que viu Estevão, o filho do homem de pé. Os amados vão para a fornalha. Os amados caminham nas chamas, mas eles não estão só. Os amados, algumas vezes, são jogados aos leões. Mas o Senhor fecha a boca dos leões. Aos amados, algumas vezes, falta água. Mas Ele faz sair da rocha. Os amados não são mimados. Os amados são protegidos. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando tu habitares no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansares, dorme, irmão. Para de roer unha. Para de bater cabeça na parede. Dorme. Como Jacó, que pegou uma pedra e deitou no meio do deserto. E no meio da madrugada ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada com anjos que sobem e descem. Ele diz: o Senhor estava aqui, eu não sabia. O Senhor está comigo no deserto. Descansa o teu coração. Pacifica a tua alma. Calma. O deserto tem um fim. Você foi despertado nesse retiro. Você foi acordado pela voz de Deus. O Espírito Santo chacoalhou gente aqui. O Espírito Santo fez gente abrir os olhos. O Espírito Santo fez gente que achou que ia morrer, reviver. Agora, o que faremos nós? Vamos continuar andando sozinhos? Vamos achar que descobrimos o caminho e isso nos basta?
Ou vamos fazer a coisa mais inteligente. Dizer, Senhor, eu não te largo. Senhor, eu não te deixo. Senhor, eu não saio daqui sem ti. Eu não vou voltar para minha casa sozinho, não, Jesus. Eu não volto para aquela sala de aula sozinho, mas nem morto. A tua presença vai comigo. Eu não volto para aquela empresa sozinho, não. O Senhor vai comigo lá, Deus. E quando eu entrar, vão dizer, quem é esse? Ele está diferente. Ele está vindo com o amado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ninguém vai te acusar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se ele está com o amado, é ele que o justifica. Sai daqui com ele. Quando o pecado bater a tua porta, você vai estar agarrado nele. Quando o medo bater, você vai dizer, sinto muito, eu sou amado. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro essa noite com um coração emocionado. Eu sinceramente, o Senhor sabe disso, eu não tenho dimensão clara do alcance dessa palavra. A sensação que eu tenho é de que minhas palavras são insuficientes. Mas o teu Espírito Santo, ele comunica. Tu sabes onde colocar ela no coração de cada um. Tu sabes onde posicionar ela para quando o dia mal vier ela ser lembrada. Tu sabes, Senhor, onde essa palavra pode ser guardada como uma vacina para quando o mal vier ela ser ativada. Tu sabes, ó Deus, que para alguns ela é a resposta que faltava para esse retiro terminar. Eu quero te dizer hoje apenas uma coisa. Eis-me aqui. Eu desisto de tentar sair sozinho. Eu já tentei. E quanto mais eu tentei, mais eu me perdi. Quando eu achei que estava saindo, na verdade eu estava entrando. Teve gente que prometeu me tirar, mas eu descobri que eles também não sabiam a saída. Mas em ti está o caminho para fora do deserto. Por isso, Deus, me abraça. Me segura firme, Deus, me abraça forte. Não me larga não, Senhor. De tal maneira que vendo a mim, vejam a ti, Senhor. Eu quero ser um contigo. Quero caminhar de braço dado com o Senhor. Como Enoque andou contigo de tal maneira que não deu para ficar mais longe. O Senhor o tomou, eis-me aqui. Minha vida rendida aos teus pés. Obrigado por ter me acordado. E agora que eu acordei, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Que seja assim. Em nome de Jesus. Amém e amém.